vamos lá analisar a vitória e traçar aí digamos um raio-x de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. A gente recebe aqui nos estúdios os professores de Relações Internacionais. Bom, o Eni Ozzy está chegando, está a caminho, o Eni Ozzy Cuquier da ESPM, e já estamos aqui na presença do professor Marcos Vinícius de Freitas da FAAP. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigado pela presença aqui nesse dia em que comentários de especialistas, né, na área que o senhor atua são preciosos para a nossa audiência entender, né, um pouco melhor dessa eleição americana, né? Que foi extremamente surpreendente também, né? Pois é, porque todas as pesquisas apontavam ali, mesmo sendo uma diferença pequena, a vitória da Hillary, né? Aconteceu mais uma coisa que a gente vê, né? Não confie nas pesquisas. Eleição se vence na urna. Parece sempre. Que isso vem se sucedendo nas últimas eleições, né? Eu não é? Votou em óleo, Ellen? Frase do Roberto Campos: pesquisa eleitoral é igual a biquíni, não mostra o essencial. Não mostra. Olha, professor, a gente pode começar aqui. Enquanto a gente aguarda o Eni Ozzy Cuquier, que também integra essa bancada hoje para falar sobre a eleição nos Estados Unidos. Vamos lá, o Donald Trump conseguiria, na tua opinião, pôr em prática as ideias mais radicais que ele tem aí, né? São várias, né? Para citar ali a questão de banir os muçulmanos, de fazer o muro, essa questão, né, que levantou uma polêmica grande entre as feministas, entre os partidários mais progressistas nos Estados Unidos. O que, na tua opinião, acha que acontece agora a partir dessa tomada do poder pelo Obama? Ele vai conseguir fazer essas coisas mesmo que ele falou e destacou tanto na campanha? Ou você acha que as instituições americanas são maiores do que qualquer presidente Trump, e vão colocar um freio aí? Oi? O Trump, né? Você falou Obama. O Trump, exatamente. É interessante você pensar em uma coisa só relevante. Na convenção republicana, um dos amigos do Donald Trump falou que a imprensa levava muito a sério aquilo que ele dizia e não aquilo que as pessoas de fato percebiam. Então o eleitor, ele entendia que quando ele falava de construir um muro, o que ele de fato está dizendo é que você precisa melhorar a segurança na fronteira. Quando você fala de banir muçulmanos, o que ele de fato está querendo dizer é que ele precisa justamente controlar a entrada dos islâmicos de países mais radicais dentro dos Estados Unidos. Então é importante isso. Às vezes o que ele falava não era aquilo que o público estava entendendo e era o eleitor dele. Então isso que é um momento diferente justamente na mensagem que ele transmitiu e naquilo que efetivamente se realizou. Ok, agora sim a gente recebendo aqui também o professor Eni Ozzy Cuquier para integrar essa conversa aqui. Obrigado pela presença, Cuquier. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bacana, vamos. A gente já começou falando aqui dessa questão entre o que Obama disse na campanha e como foi percebido pelo eleitorado americano. O Marcos Vinícius estava discorrendo um pouco de o que se diz, o que se entende nesse momento em que uma pessoa, digamos, de um discurso mais radical como o Obama causa na campanha. O Trump. Você está contaminado por esse porque Obama. Porque você falou tão bem dele, eu fiquei envolvido com o Trump na campanha. Qual que é o teu pensamento entre o que ele disse e as coisas que de fato ele vai poder colocar em prática? Agora, sendo que ele tem à frente aí todo, né, o parlamento, o Congresso americano, que pode frear essas coisas mais, digamos, radicais. Bom, eu acho que, obviamente, existe uma limitação institucional. Os Estados Unidos é uma grande democracia consolidada e você tem o Congresso, você tem outras forças ali que impedem do presidente fazer o que ele quiser. Mas eu não me preocupo tanto com o que ele pode ou o que ele falou que ia fazer se tornar realidade ou não. Acho que o mais preocupante do Trump é o temperamento dele. E aí o temperamento de um líder que lida com problemas tão complexos e situações tão sensíveis a todo momento, não importa que ele prometa ou fale de coisas absurdas, mas respostas mal dadas para um presidente dos Estados Unidos já é um problema. Ele não precisa levar adiante certas políticas caóticas ou malucas. Basta ele simplesmente se comportar de uma certa forma ou falar uma coisa estranha, que essa repercussão já é imensa. Então eu acho que isso vai ser um problema. Eu não sei como que ele vai controlar o seu ímpeto, os seus ânimos, a sua retórica. Porque como candidato, você falar certas coisas
ainda tudo bem, tem uma política doméstica, uma campanha eleitoral. Agora, se ali, como presidente, ele sair falando coisas sem pensar e falar muita besteira, isso é um problema, isso é grave. Eu acho que muitas das coisas que ele prometeu, que ele disse que ele vai fazer, vão ser impossíveis de serem feitas. A ideia do muro, acho que isso não sei se ele vai conseguir levar adiante. Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer o que ele diz. Eu estava vendo um estudo de propostas e promessas de candidatos, e aí quantos por cento eles conseguem implementar. E aí gira em torno de 70%. Mas aí, o que você está falando agora vai um pouco em cima do que o Marcos comentou aqui, que essas coisas, na visão do que se diz e o que se entende, é um simbologismo que se cria em torno do muro, mas, na verdade, assim, do controle, então, dessa fronteira. Na questão de banir os muçulmanos, de um controle de muçulmanos que entram nos Estados Unidos de países onde o terrorismo é muito forte. Seria mais simbólico, pelo que você estava falando, Marcos, do que, na verdade, não me parece lógico construir um muro de concreto de verdade, um muro físico, que primeiro eu acho que não resolveria o problema também. Porque existem túneis, existem escadas, quer dizer, para se fiscalizar um muro, né, na prática seria... Então eu acho que eu concordo quando você diz que está mais para a simbologia do que representa essa fala dele, né, do Trump. Porque essa é a visão do eleitor, né? Ele entende algumas coisas que não vão acontecer. E eu também vejo assim, o discurso, a gente não pode deixar de considerar que o Donald Trump também não é político. Então, às vezes, a fala dele reflete alguém que foi empresário, que fala de alguma forma, que de repente, quando virar presidente dos Estados Unidos, vai mudar o discurso. E se você reparar, o próprio discurso que ele fez hoje pela manhã já foi um discurso muito mais conciliatório, no sentido de vamos estender assim o ramo, né, de oliveira, vamos fazer paz, ele precisa ser presidencial. Eu queria guindar no que o senhor está falando. Eu peguei aqui uma frase do Trump, que eu até coloquei na hashtag, da revista People Magazine, 1988, que dá indícios de que ele deu uma pernada de anão nos republicanos e que todo o discurso não passou de um gimmick para chegar lá. Olha o que ele falou na capa da People em 88. Se eu tivesse de ser candidato, concorreria como republicano. Eles são os eleitores mais idiotas do país. São idiotas que acreditam em tudo que vem na Fox News. Eu poderia mentir e eles engoliriam. Meus números na votação seriam terrivelmente bons. Você acha que ele deu uma pernada de anão republicano? Ele foi democrata uma época também, né? E é engraçado que a gente lembra que o Reagan sempre dizia, quando era... O Ronald Reagan foi democrata também. E uma vez perguntaram para ele num debate qual era a coisa que ele mais se arrependia. Ele falou, de uma época na minha vida ter sido democrata. Inclusive falam que ele é antissemita e o neto dele é judeu, o filho dele a que é o filha dono do casada, Observer, a esposa o dele... Jared, é o dono do Observer. E a esposa, a filha dele, a Ivanka, é casada com um judeu. Então, é o Jared. Isso, então você tem toda uma história aí que vai nesse sentido. Então, às vezes, é aquilo que o eleitor... o que é interessante desse processo é que o Trump conseguiu externalizar aquilo que é o consciente coletivo do povo americano. Isso que é difícil, porque hoje em dia nós vivemos um mundo em que tudo tem que ser politicamente correto. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você tem medo de ser processado. E ele conseguiu, no discurso dele, externalizar aquilo que o americano sente. E se você olhar o americano mediano, e eu sempre gosto de lembrar uma frase do Churchill que dizia que se você quer o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um cidadão mediano. Né? Ele falava sempre isso. Mas o cidadão mediano pensa aquilo que o Trump está falando. Só que ninguém até hoje externalizou. E aí você tinha o Barack Obama, que fala muito bem em público, mas que tinha todo aquele discurso politicamente correto. E de repente as pessoas cansam disso. Deixa eu só, vou passar para a Ellen falar, eu só queria aproveitar e ouvir o Reni a respeito da questão do discurso aí, né? O discurso foi pela união dos americanos, algumas pessoas disseram que se surpreenderam, mas eu acho que foi muito óbvio o que ele falou, e é o que todo presidente fala quando assume, olha, agora chega, acabou a briga, acabou a polarização, vou governar para todo mundo, eu quero uma nação unida. É claro, é interesse de quem está assumindo pegar uma nação que está unida ali, pelo menos em torno de um objetivo. Agora, no caso dos Estados Unidos, você, Reni, acha que é possível
possível essa união, né, de pessoas que pensam de forma tão diferente? Vamos aqui analisar em linhas gerais. Aqui tem um país que endossa os direitos das minorias, os direitos, digamos, parciais, e o outro é um país que prioriza os direitos universais, né? Como você acha que qual vai ser a dificuldade em unir essa América totalmente polarizada? Eu acho que eu concordo com você sobre a questão do discurso, né? É óbvio, é um discurso de posse, não de posse, mas você tá da vitória, né? Consentindo que você ganhou, não tem mais o que dizer, não tem que ficar esfregando na cara, perdeu, tá vendo? Eu avisei. É óbvio que esse é seu discurso, é óbvio que ele tem que dizer que ele tem que governar para todo mundo. Então, eu não acho que isso é um indício de nenhuma mudança radical. Muito cedo pra gente falar, mudou tudo porque ele falou desse jeito. Nós temos que ver como que ele vai conduzir a dinâmica dessa conversa daqui para frente. Que termos que ele vai usar, que retórica, que discurso ele vai colocar em pauta. Porque, assim, a gente sabe que é retórica, mas isso tem um impacto nas outras pessoas, isso incomoda, isso cutuca. Então, isso fica criando, essa divisão fica aumentando. Sobre o ponto do politicamente correto que o Marcos falou, eu concordo e eu acho que aí está uma das chaves desse fenômeno que está acontecendo no mundo. E eu iria mais longe e traria que o Obama tem parte nisso. Porque ele foi alguém que levou essa história do politicamente correto para uma outra esfera. Quando ele vira e fala assim, eu me recuso a usar o termo terrorismo islâmico, ele está levando o politicamente correto num nível, mas muito alto. Isso vai provocar uma reação do oposto, né? Daqueles que não concordam com isso. É óbvio que existe terrorismo islâmico. Quando você fala terrorismo islâmico, você não está dizendo que o Islã inteiro é um terror ou que ele pratica terrorismo. Então, ele estica isso numa proporção que reforça a antipatia e a irritação com o politicamente correto. Sim. Aí só para finalizar e falar desse ponto que você trouxe, então, da divisão, eu acho que a divisão ela não termina só entre republicanos e democratas ou eleitores da Hillary e eleitores do Trump. O Partido Republicano está dividido, várias das lideranças e dos caciques não apoiaram o Trump, nós não sabemos como que eles vão se comportar nesse processo todo. Alguns assinaram, inclusive, um documento dizendo eu não participo da administração do Trump. Sim. E o mesmo acontece do outro lado. Muitos agora, dentro do campo democrata, vão virar e falar assim, tá vendo? Não podia ter sido a Hillary, tinha que ter sido o Sanders. E ele sim representava. E o Bernie Sanders, ele é uma coisa radical, assim, até talvez mais que o Trump, só que para outra ponta. Então, os Estados Unidos está dividido, e essa divisão não é só da sociedade americana, mas é uma divisão de uma crise da democracia. Os partidos políticos não conseguem falar com a sociedade. E existe uma falência dos democratas e dos republicanos. Ellen? Eu desde que saiu o resultado da eleição, eu até estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? Eu fico pensando muito, enquanto comunicóloga, naquela teoria do espiral do silêncio, que é uma teoria que se desenvolveu ali na década de 60, que você dizia, se você não tem uma opinião que é preponderante nos meios, você fica em silêncio, né? Você acaba meio se excluindo ali, você não vê o reflexo da sua opinião, porque os meios é que vão dizendo o que é a opinião pública. Acontece que não é a primeira vez, mas a gente teve fortemente aí a questão das redes sociais nessas eleições, né? E essas pessoas que tinham opiniões, e aí concordo com o que os dois colocaram aí, né? Que são opiniões que estavam lá, que são opiniões que as pessoas tinham, mas não podiam falar, né? Não podiam tornar pública, vêm até as redes sociais e começam a exprimir isso atrás de pseudônimos, de pseudo-anonimato e tudo mais. Vocês veem nessas redes, né, nessa possibilidade de terminar com o silêncio do espiral, colocando ele nas redes, essa força do Trump e de todo esse conservadorismo também, não? Eu acho que é importante as pessoas se manifestarem, né? Eu sei que nós temos todo um viés contrário a isso em alguns sentidos, mas a gente fala sempre muito isso. Na internet também deu a possibilidade de que muitas opiniões que a gente nunca achou que seriam expressadas são manifestas nesse processo. Mas o essencial da democracia, e o artigo, a primeira emenda dos Estados Unidos, é justamente a sua liberdade de expressão completa. E você poder dizer isso sem o controle do Estado sobre você ou sobre a sua opinião. Então, quando a gente observa isso, a mídia social, de alguma forma, permite que isso aconteça. E o que ele faz nesse processo todo é canalizar e transformar aquilo que as pessoas pensam
né? Mas não falam naquilo que as pessoas efetivamente gostariam de dizer e precisavam de uma voz. E quando a gente fala, né, dessa separação, dessa quebra da sociedade americana, não podemos esquecer que ele levou aí a metade do eleitorado. Então, metade dos Estados Unidos, a mais do que metade dos que votaram, pensam dessa maneira. Vamos trazer um outro ingrediente aqui para a conversa. Eu tenho eu estava conversando até na redação, parece que conforme a campanha foi chegando à sua reta final, não só os políticos, como aí o Obama, né, se engajou na campanha da Hillary, foi a campo buscar votos para ela, mas a classe artística também, né, Paulinha? Como é que os artistas... Nossa, a grande maioria apoiava a Hillary. Era pró-Hillary, né? Primeiro teve um movimento para incentivar as pessoas a votarem, porque lá nos Estados Unidos não é obrigatório, e muitos jovens não votaram. E agora, aqui, com a vitória dele, o que esse povo tá dizendo? Então, aí tá tendo as repercussões, né? Enfim, cada um tá fazendo o seu post, dizendo o que pensa, o que deixa de pensar no Twitter. A Lady Gaga foi uma das que mais postou agora, às vésperas da campanha. Ela postou incessantemente, não só no Twitter, como, enfim, fez show e tudo mais. E ela disse o seguinte: vamos rezar pela América. Foi o primeiro post depois do resultado e aí seguiu postando mais. O Chris Evans, que faz o Capitão América, postou o seguinte: essa é uma noite embaraçosa para a América. Nós deixamos um semeador de discórdia comandar a nossa grande nação. Nós deixamos um chacotador definir o nosso curso. Estou devastado. A Lily Allen, que usa muito o Twitter, mas aí uma cantora britânica, disse que começou os posts e seguiu respondendo todo mundo a manhã inteira hoje. Quer dizer, lá na Inglaterra não é manhã mais, né? Mas pra gente, desde que eu comecei a acompanhar, ela não para de responder. Começou assim: ouvindo meus filhos cantando um pro outro pela babá eletrônica. O mundo é hoje um lugar mais sombrio do que aquele em que eles foram dormir. Triste. Aí tem a Cher, que é maravilhosa, só usa emojis, sabe, no Twitter. Ela chamava o Trump do emoji privadinha. Ou a cara de porco, ela também usava bastante pra falar do Trump. Falou: nossa, me digam que eu estou num pesadelo, me acordem, estou tentando acordar desse pesadelo. Enfim, muitos e muitos famosos postando ainda sobre o que aconteceu. A Michelle Rodrigues também, que é a estrela daquela saga do Velozes e Furiosos, falou assim: fico pensando na história americana, quando as mulheres serão realmente celebradas, não como esposas, mãe ou irmã, mas como um ser humano capaz de guiar e liderar. A Lorde, que tem 20 anos, uma super jovem cantora, também postou dizendo que ela só ouve rugidos. Postou assim uma coisa minimal, bem Lorde, né? Aí tem também o Guilherme Del Toro, diretor mexicano que mora em Los Angeles, com uma mensagem um pouco mais esperançosa, digamos assim. O mundo mudou, mas quem nós somos, no que acreditamos, o que apoiamos, cada um de nós será tão verdadeiro amanhã quanto é hoje. Aí tem a Shonda Rhimes também, que é autora de várias séries importantes, Grey's Anatomy e também How to Get Away with Murder, que falou: nossa, sério mesmo que qualquer um pode ser presidente dos Estados Unidos? Qualquer um, aí em referência ao discurso do Trump. A série Black Mirror, que fala de um futuro esquisito, né, Edgar, que a gente não sabe se é tão esquisito assim, porque às vezes é bem parecido com o que a gente está vivendo hoje, postou o seguinte: isso não é um episódio, não é marketing, isso é realidade. É um dos tweets mais usados hoje de manhã para descrever o espírito do dia. E aí teve os Simpsons, sempre maravilhosos. Então tá todo mundo publicando uma foto dos Simpsons, que os Simpsons previu o futuro, porque, enfim, já teria colocado o Trump como presidente. A foto que todo mundo mostra no Twitter, na verdade, não foi uma previsão, foi um episódio especial que eles lançaram depois que o Trump se lançou como candidato. Mas eles realmente fizeram essa previsão em 2000, num episódio da 11ª temporada, onde o Bart Simpson, Edgar, ele vai ali num ritual xamânico, ele vê o que acontece no futuro dele. Um futuro não muito legal pro Bart e tal. Mas acontece que Lisa, a irmã, é uma pessoa muito bem-sucedida. E acabou de ser eleita a primeira mulher heterossexual presidente dos Estados Unidos. E ela sucede quem, exatamente? Sucede Donald Trump. E vai ter que encarar aí alguns problemas no caixa dos Estados Unidos, que parece que, enfim, foram deixados ali de uma forma meio estranha. Mick Jagger também está feliz, parece que está na esperança de ser convidado para cantar aquele hit dele, Can't Always Get What You Want, na posse do Trump. Ele está nessa esperança também. O Mick estava torcendo pro Trump?
Não, pela Hillary, é óbvio, né? Por isso que perdeu, porque ele é o maior Agora tá frio que explicado. tem, Agora né? tá explicado. E claro que os memes estão por aí, né? Porque nunca fez tão sentido aquela série de Edgar Orange is the New Black, né? Olha aqui, vamos voltar à nossa conversa com os professores de Relações Internacionais, o René Ozzy Cuquier e o Marcos Vinícius de Freitas. Professores, vamos lá. Eu tenho notado aqui, a gente observa um fenômeno curioso, né? Que tem se repetido em vários casos nas eleições aqui em vários âmbitos no Brasil, que é o seguinte: aqueles que são os preteridos, né, que perdem nas urnas, né, eleitores e candidatos buscam no adversário a explicação para a derrota, né? E não em si mesmos, né? Eles não fazem uma autocrítica imediata, assim. Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, ocorreu aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Com o Haddad, no Rio de Janeiro, com o Freixo também. Bom, posto isso, eu pergunto, o que a Hillary fez ou não fez para ser derrotada nessas eleições? Quem começa? Eu acho que isso está ligado com outro ponto que a gente debateu antes, que o Marcos comentou, que a Ellen trouxe, que é a resposta das pessoas. E toda essa situação ela está acontecendo porque todo mundo olha para o discurso ou para as posições e vontades daquele que é diferente do meu, julgando. Então, agora os Estados Unidos é um país xenófobo, nacionalista, que odeia todo mundo. E isso é uma total intolerância e aceitação da opinião do outro. Tem que parar de rotular e colocar julgamentos na posição do outro lado. Tem alguma coisa legítima que está sendo demandada. Essas pessoas, o americano e o Brexit, e para onde a gente olhar do mundo, eles têm uma demanda. Nós temos que escutar, primeiro para poder entender e depois para fazer uma conciliação, para conseguir conversar e dialogar. E não ficar falando, que absurdo, é anti isso, é aquilo, é preconceituoso, é racista, porque esse é o problema. Aí que mora o erro, começar a taxar o discurso que é diferente do meu de alguma coisa. Então, falando disso, eu acho que aí a gente coloca as mídias sociais, e as mídias sociais elas exacerbam esse problema, né? Como a gente estava comentando antes, eu acho que a mídia social ou a internet é apenas uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Agora, se você não tem credibilidade na história que está sendo contada, tudo vira teoria da conspiração. E a internet ela tem essa tendência a criar essa cacofonia, todo mundo gritando e cada um falando uma coisa e julgando o outro, apontando o dedo. Então eu acho que hoje está todo mundo olhando e falando o que tem de errado com o eleitor do Trump. Mas é isso que você colocou. E a Hillary? A Hillary tem vários problemas, ela tem vários escândalos, ela tinha questões de corrupção, coisas obscuras com a fundação dos Clintons, com o problema dos e-mails do FBI. Ela faz parte de um clã, né, que está no poder, o marido dela ficou no poder um tempão, assim, ela já está ali dentro faz muito tempo, então ela representa essa aristocracia política. Sim. E se existe uma sensação anti-classe política, ela é o pior candidato possível para tudo isso. E ela nunca se definiu como alguma coisa. Ela não era o candidato dos negros, não era o candidato da elite, ela não era nada no final. Ela queria ser um pouco de cada coisa para bater o Trump. O Obama também tem essa culpa, René? Você falou só do discurso dele, que foi o discurso do politicamente correto, que acabou prejudicando a Hillary, mas ele como presidente também, as ações, o legado que todo mundo fala, o Obama foi um excelente presidente. Mas se ele fosse tão excelente, será que a Hillary não teria se beneficiado mais disso? Ele errou também nas suas ações? Eu acho que o Obama tem culpa, sim. Ele pode ter uma forma de tratar e as pessoas gostarem dele na esfera pessoal, mas ele passa uma fraqueza. E o Trump é exatamente a antítese disso. O Trump é um cara que vem e fala assim, somos fortes, vamos ser grandes de novo. O Obama não, ele parece que tinha vergonha, né? E essa era a postura ultra conciliatória. Se o Trump errar no grau porque ele é agressivo demais, o Obama também errava no grau por ser gentil demais, condizente demais. Então, um extremo puxa o outro. Eu acho que o Obama ele ia demais para o outro lado. Ele queria ser muito amável com o mundo inteiro e isso criava uma sensação falsa. Enquanto o Putin estava
sambando na cabeça dele, enquanto o Oriente Médio estava explodindo, enfim, e ele falando... Não, Deixa eu não perder o gancho do Putin, porque se de um lado Trump vociferava contra a mídia norte-americana, que em massa, e aí acho que são duas questões numa, que em massa, né, com coluna no New York Times, todo mundo apoiou Hillary diante desse cenário. Então, para quem defende a manipulação da mídia, que a mídia fala e o público compra, nessa eleição meio que deu furada, né? Não sei o que aconteceu aí, acho que vocês podem me ajudar a explicar. E dois, já que você falou no Putin, por outro lado, a mídia de Moscou inteira super favorável ao Trump. Rússia e Estados Unidos chegando perto, será? Agora? O que temos aí, professores? Olha, eu estava pensando aqui três coisas. Primeiro é o pêndulo da história. A gente não pode deixar de levar em consideração isso. Os partidos de esquerda, eles tendem a levar a um modelo econômico que se desgasta por si só. O Estado fica pesado, custa muito, e chega uma hora em que as pessoas começam a pensar que aquela situação como está não vai ser sustentável no longo prazo. E esse pêndulo da história, a gente começa a ver esse pêndulo, esse movimento, a gente vê na América Latina acontecendo, no Brasil, na Argentina, e por aí vai. Você vê isso vai acontecer na Venezuela eventualmente, vai acontecer. Isso é um pêndulo histórico que a gente tem observado nos últimos tempos. Então esse é um aspecto importante. A segunda coisa é a candidata. A candidata tem um histórico ruim. Ela tem 40 anos de serviço público, mas tem todo o problema de que ela ajudava as pessoas quando depositava dinheiro na fundação, que os americanos chamam de pay for play. Eu pago você e você faz aquilo que você espera. E a Hillary Clinton, junto com o presidente Barack Obama, como política externa, né, apesar de ter tido aí a questão de Cuba, do Irã, o presidente Obama não foi um presidente que negociou com o Congresso e que, de fato, não deixa um legado. O grande medo do Barack Obama, no processo todo, é que o Trump viesse a acabar com o legado dele, porque o legado dele foi construído à base de ordem executiva e não de aprovação no Congresso. E o Obamacare, né, foi uma das coisas que derrubou a Hillary Clinton, porque chegou a conta agora 25% a mais no plano de saúde. Então isso fez com que todo aquele legado que ele presumia que ia deixar, de alguma forma começa a desaparecer. E na questão russa, né, nessa manipulação, existe uma situação cômica. A Hillary Clinton fez, logo no início que ela assumiu, um botãozinho de reset, né? Que ela queria assinar. Inclusive escreveu errado em russo o negócio. E o Putin não gosta da Hillary. Não. E ela também não gosta dele. E aí o que acontecia? Toda vez que saía um e-mail do Wikileaks divulgando alguma trapaça ou alguma tramóia do Partido Democrata, o que eles falavam? Não, mas são os russos. São os russos. Tentando reviver o quê? A ideia... Foi atacado pelos russos para salvar... Verdade, tentando reviver aquela ideia da Guerra Fria, a questão de que como é que um americano queria podia apoiar... Que você está falando em Guerra Fria. Eu já separei até o BG separou aqui, até a música para vocês, professor. Então é o seguinte, a pergunta obviamente para os dois, apesar do Trump ter levado na universidade, no estado de Louisiana, o pessoal da Universidade de Louisiana gosta muito do Bernie Sanders, eu aprendi isso com eles. Eles falam que tem uma prática americana que é baseada no que eles chamam de ciclo Kondratiev, que é quando você cria uma nova tecnologia, você reduz o tempo de produção, aumenta o encalhe, e quando aumenta o encalhe, você tem que criar uma guerra para escoar para novos mercados. Aí o pessoal de Louisiana fala, olha, quando você tem energia a vapor, você tem independência dos Estados Unidos, independência do Brasil e guerras napoleônicas. Óleo, Primeira Guerra Mundial. Fordismo e Taylorismo, Segunda Guerra Mundial. Aí vai, ou seja, diminui o tempo de produção, tem encalhe e o encalhe precisa encontrar a guerra. Vocês acham? Eu lembro que a Madeleine Albright, quando foi secretária de Estado sob o democrata Clinton, falava, ainda bem que teve a guerra do Kosovo para a gente escoar mercadorias para lá. Vocês acham que com o Trump aumenta a ideia de que você fazendo uma guerra para colocar a Pax Americana, você pode melhorar a economia americana? Eu não concordo com o argumento de que as guerras são causadas por razões econômicas. O Tucídides, que escreveu sobre a guerra do Peloponeso, ele já dizia que você entra em guerra por 3 razões: medo, honra
ou interesses. Dentro do interesse a gente pode tirar uma parte e colocar econômico ali, mas a maioria das guerras, elas são por razões políticas. E razões não econômicas. Uma decisão econômica é um cálculo de custo-benefício. Por exemplo, a guerra do Iraque, que todo mundo diz, invadir para pegar o petróleo. Uma decisão econômica é custo-benefício. Eu preciso quantificar quanto eu vou investir, quanto eu vou tirar dali. Se eu não tenho esse número, e eu mesmo assim decido tomar essa decisão, significa o quê? Que a minha decisão não foi econômica. Se você vai abrir um negócio, você vai calcular quanto eu vou investir, quanto que eu vou tirar de retorno. Aí você fala para mim, eu não sei quanto vai ser o retorno exatamente. E você vai entrar? Não é econômica essa decisão. Você decidiu no chute, você tem alguma coisa, sua intuição. Então, eu não concordo, eu não acho que a questão econômica ela é um reducionismo e é uma visão mais superficial do problema que envolve milhões de fatores. Aí voltando para o ponto, então, se ele vai ou não ser mais propício a uma guerra. Eu acho que ele é mais isolacionista. E por ser isolacionista num mundo instável como esse e anárquico, cheio de desordem, onde todo mundo tem um pouco de poder e levanta e faz o que quer, a ausência de uma força centralizadora, que é o papel que os Estados Unidos faz, pro bem ou por mal, concordem ou não com o papel dele, ele é uma força de estabilização. Eu costumo dizer, por que a Venezuela não invade a Colômbia? Os Estados Unidos não deixam. Por que o Irã não vai brincar mais pesado com Israel? Vai ter que lidar com os Estados Unidos. Por que a Coreia do Norte já não falou, chega dessa de península coreana dividida? Tem tropas americanas ali. Por que a China não vai ser mais assertiva contra o Japão? Os Estados Unidos estão brincando. Por que a Rússia ainda não foi e capturou o resto da Ucrânia? Porque vai irritar os Estados Unidos. Então, a ausência dos Estados Unidos vai trazer mais instabilidade. Eu não acho que necessariamente o Trump ele é mais agressivo e falar, eu vou fazer uma loucura e vou pra guerra. Mas a postura da combinação do temperamento com o isolacionismo cria um ambiente muito estável e suscetível a escaladas e perda de controle com facilidade no mundo. Então, eu diria que o mundo com Trump, ele é um mundo mais propício à guerra. Não porque ele é um cara louco que vai acordar e vai apertar o botão e começar a Terceira Guerra Mundial, mas porque a estrutura do que ele quer fazer pode gerar mais instabilidade no mundo. Vamos passar aqui a questão mais localizada na América Latina, né? Ao longo dessa campanha aí, a América Latina foi praticamente ignorada, tanto pelo Trump quanto pela Hillary Clinton. Aí. Tem uma frase, né, com o resultado da pesquisa do presidente Michel Temer, dizendo que a eleição do Trump não muda em nada a relação do Brasil com os Estados Unidos. Qual é a opinião de vocês aí? Vocês acham que as relações com Washington vai causar alguma alteração aqui, já no que existe entre Brasil e Estados Unidos? O país vai receber mais atenção, por outro lado? O que vocês acham? Eu participei de um evento recentemente e um dos cidadãos falou que é bom que o Brasil não atrai a atenção dos Estados Unidos, porque o Brasil é um parceiro menos relevante. Eu ouvi aquela análise e eu fiquei pensando assim, o absurdo de você entender o Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, o quinto maior país em território, e achar que esse país tem que se comportar como sendo medíocre. Então, essa mediocridade que o brasileiro entende com relação ao seu país também vai levar e vai ser projetada internacionalmente. Isso passa por uma modificação até na postura do nosso próprio quadro diplomático em relação àquilo que o Brasil é e aquilo que o Brasil pode ser. Todo mundo, muita gente critica o Lula, mas não podemos deixar de... o Ronald Reagan dizia que não há... Ele tinha na mesa dele uma frasezinha que dizia que não há nenhum demérito em você dar crédito a quem crédito é devido. E o Lula, por uma sorte do destino, fez com que o Brasil ascendesse internacionalmente num patamar diferente. Além disso, gozamos da sorte de ter sido criado o termo BRICS, que nos colocou de uma forma diferente com o mercado emergente. Então, o governo americano vai prestar atenção no Brasil à medida que o Brasil começar a se posicionar mais influentemente com parcerias mais relevantes. Veja só, nós não estudamos muito, mas no caso do Brasil com a China, o Brasil é um parceiro fundamental na estratégia de longo prazo da China. Isso atrai interesse dos Estados Unidos? Claro que atrai interesse dos Estados Unidos. A posição do Brasil com relação àquilo que acontece no mar do sul da China é importante? É importante, porque também prejudica o Japão, com quem nós temos uma relação histórica. Então, o Brasil vai ser importante à medida que nós acharmos que nós somos importantes e vamos fazer a lição de casa para que seja importante.
Um dos piores termos que se criou no Brasil foi a inserção internacional do Brasil. Parecendo que alguém vai abrir a porta e falar pra gente, pode entrar e estender o tapete vermelho. Espaço na política é conquistado, não é dado, jamais. Então o Brasil precisa, quer ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, tem que ter exército, tem que ter marinha, tem que ter aeronáutica, tem que ter uma série de coisas. Então não é equivocado a gente achar que não, a América Latina não é importante. Nós não temos alguns problemas que os outros países têm. Nós não temos a questão do conflito armado, nada disso, que é bom para nós, mas que também significa que nós precisamos fazer a nossa lição de casa para que o país se torne relevante. E isso é importante. Estamos nos CTs, tá? Olha Boa. só, eu vou dar uma Boa. salva de palmas aqui para Pro Morning Squad. Morning esse Squad. dia maravilhoso. Um dia difícil. Já recebi a foto do Mick Jagger com a camiseta da Hillary. Tá rolando muito meme aqui no Twitter. Hashtag Fica Obama vai ter bolo nos CTs, os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã. Professores, eu queria saber qual que é o impacto dessa vitória do Trump nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Nós tivemos recentemente uma manifestação pró-Trump aqui na Avenida Paulista. E pelas redes sociais nós percebemos que há uma afinidade de ideias entre quem gosta do Trump e quem gosta do Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro está aqui também nos trends, Bolsonaro 2018. Se o Trump fizer 2 bons anos aí como presidente ou 2 maus anos, você acha que isso vai interferir numa candidatura do Bolsonaro em 2018? Eu acho que a tendência do que nós estamos assistindo ela é global, né? Você tem alguns fenômenos caminhando. O primeiro é uma ascensão do populismo. Na Europa e nos Estados Unidos, a América Latina meio que está saindo fora dessa tendência. Mas é importante a gente lembrar que existe populismo de direita e de esquerda. Então, se nós vivemos um populismo de esquerda, esse populismo pode existir na direita também. Na Europa, nós estamos assistindo essa guinada mais à direita com um caráter populista. O que nós não podemos fazer, e aí é o perigoso, é arrumar representantes de uma percepção da realidade, ou um líder político, que ele expresse essa frustração, esse desejo de certos interesses serem representados de uma forma autoritária, agressiva e não produtiva. Então, a minha crítica ao Trump não é o que ele representa no sentido da parcela da população e as demandas que essa população tem de insatisfação, mas a forma como ele faz isso, o personagem, o caráter populista, demagogo, isso é problemático. Então, se essa tendência existe na Europa e nos Estados Unidos, ela não pode acontecer aqui no Brasil. E o único jeito da gente não caminhar para isso é entendermos que existe uma posição na sociedade brasileira e em qualquer sociedade que é legítima, que é conservadora, que é diferente de uma progressista. E o ponto é o representante disso ter extremos, entendeu? E aí que eu acho que complica. Marcos, quer comentar? Você comparar Donald Trump com Bolsonaro é uma ofensa para o Trump. Eu sei que muita gente vai começar a me xingar ou coisa parecida, não é? Mas já começaram. Mas essa frase bem, é melhor você poderia repetir? Essa foi ótima, vai dar um destaque. Nós não podemos deixar de comparar. O Trump é muito mais... O Trump é um cara que é bilionário, fez grandes negócios, tem presença mundial, fez o MBA dele em Wharton. Nós estamos falando de um cara que é extremamente qualificado. E um discurso que vem no momento em que a sociedade americana está buscando aquele discurso. A sociedade brasileira, que é conservadora, e isso a gente tem observado, e historicamente conservadora, ela não está buscando este tipo de radicalismo porque não é do perfil do povo brasileiro. Então, que o grande problema da Lava Jato é que a gente não sabe quem vai ser candidato em 2018. E se alguém disser que sabe quem é o candidato em 2018, eu quero saber. 2 anos é uma eternidade. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que o juiz Moro tem lá na lista dele e quem é que é o próximo que vai cair. Porque todos os que a gente vê, de alguma forma, estão com a situação complicada. E a Lava Jato é esse elemento externo que, de alguma forma, pulveriza todas essas candidaturas. Então a gente não sabe. Agora, comparar o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro é o Trump do Brasil, é uma ofensa ao Trump e eu acho complicado. É a mesma coisa, né? Nessas coisas a gente tem que tomar cuidado, até para não expressar opinião, como o nosso ministro de Relações Exteriores escolheu um outro, né?
disse que ele apoiaria uma outra candidata nessa eleição. Ao silêncio estratégico, essa comparação a gente não pode fazer, né? Porque senão não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas realidades diferentes. Ficaram bravos com o senhor agora. Eu peço perdão a eles. Eu entendo que cada um tem o direito da sua opinião. As pessoas é melhor pensar diferente da gente. Se pensar igual, a gente fica com medo. Por isso que nós temos aqui na bancada do Morning Show o Bolsa Progressista, que nos acompanha aqui. Tem sua opinião. Concordei com tudo que ele falou. Não é? Exatamente, é uma ofensa. Tava torcendo pra Hillary, não tava? Eu tava. Agora, vamos ter aí um mundo totalmente autoritário, né? Com um cara xenófobo. Tá bem. Olha, eu queria agradecer aqui a participação dos professores de Relações Internacionais na bancada do Morning Show, o Reni Ozikukie, da ESPM, e o Marcos Vinícius de Freitas. Muito obrigado aqui pela